Como que é seu nome mesmo? Meu nome é Marina Lullier. De quê? Mudamos? Eu sou Marina Lullier, consultora em educação internacional, e eu ajudo pessoas a ingressarem em uma universidade no exterior. Bastidores. É que as palhaçadas que eu penso, elas são no nível tipo 5 anos. Na verdade, a minha história em vários momentos me trouxe oportunidades e me trouxe, na verdade, informações sobre estudar no exterior. Em alguns momentos eu bati na trave, em outros momentos eu pude aproveitar essas oportunidades e conforme eu pesquisava eu fui descobrindo um mundo de oportunidades para estudantes brasileiros de todos os tipos. E aí eu vi que não tinha ninguém que estava compartilhando isso, que estava oferecendo isso para as pessoas, né? O acesso a essas oportunidades. Então eu decidi ser essa pessoa e além disso, isso também está ligado ao meu propósito, porque eu percebi, depois de um intercâmbio que eu fiz, que quando você estuda ou mora no exterior durante um tempo, você se conhece melhor e você conhece melhor o impacto que você pode trazer de positivo no seu mundo. E isso, quando você melhora o seu entorno, isso melhora o mundo por consequência. Então, trabalhar com estudo no exterior e intercâmbio, para mim, é algo que realmente faz muito sentido. Foram vários. Na verdade, eu comecei na profissão errada. E por meio dessa profissão errada, das escolhas erradas, eu fui fazendo escolhas que acabaram se tornando certas e mudei a minha rota, a minha profissão nos últimos 10 anos, né? Nos últimos 10 anos eu venho trabalhando com educação internacional e foi meio que por acaso, mas também em muitos momentos por intenção, por escolha de mudar e de ir aprendendo coisas que me geravam curiosidade, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, tipo assim, desde criança eu via uma joaninha, eu queria pegar uma lupa para olhar a joaninha de perto, para ver, contar as pintinhas da joaninha. E quando eu descubro um assunto novo que eu ainda não sei sobre esse assunto, eu quero pesquisar, eu quero ir a fundo. Então, essa coisa de pesquisar, de ir a fundo, ela me faz muito querer descobrir as coisas que eu não sei. Nos mínimos detalhes, na verdade. Eu sou super detalhista. A vontade de estudar no exterior, ela surgiu muito cedo em mim. Ela surgiu quando, na minha escola, a gente recebeu um estudante da Índia. Então, o menino veio de não sei quantos quilômetros, do outro lado do mundo, veio estudar na minha classe, sentou atrás de mim. E aí eu falei, bom, fazia inglês, né, mas não era aquela fluência, porque afinal eu nunca tinha morado fora, não tinha muita oportunidade de exercitar. E aí eu falei, eu tenho uma pessoa para conversar agora em inglês toda hora. E como assim os pais dele, ele é adolescente, tem 15 anos que nem eu, deixam ele ir para pro outro lado do mundo estudar? Eu quero isso também, né? Então surgiu uma vontade, só que na época, internet discada, as agências de intercâmbio, elas mandavam, quando você fazia um cadastro, nem lembro onde, elas mandavam para sua casa por correio um livrinho, era caro, aliás caríssimo, tinha pouquíssimas opções, eu acho que se bobear tinha, sei lá, umas 3, 4 agências. E não tinha tanta informação, né? Era muito difícil saber das oportunidades. E além disso tinha outros desafios, né? Então, como falei, era caro, era um momento de grana na minha casa que não dava para nem pensar, nem cogitar isso. Então, eu adiei, guardei na gaveta esse sonho, né? Mas eu queria muito, então eu fui atrás de viabilizar isso assim que eu pudesse. Eu já faço isso há 10 anos, né? E, bom, você não tá querendo perguntar isso para revelar a minha idade, né? Não, né? Então, na verdade,
eu tenho essa profissão há 10 anos, mas antes disso eu tive 10 anos na profissão errada, fazendo uma coisa que eu achava que era quando eu entrei na faculdade, eu achava que era uma coisa que eu queria e que essa faculdade que eu fiz ia me permitir ter esse contato intercultural, porque eu fiz hotelaria, né? Eu fiz graduação em hotelaria. E a minha ideia, quando eu entrei em hotelaria, era ter um contato intercultural que eu tinha experimentado quando eu tive a minha experiência com meu colega lá, indiano, na sala. Família. Olha, eu tive problemas familiares muito sérios, né, com uma doença muito grave, que é o alcoolismo, né, então isso aí é um capítulo à parte, mas era muito complicado. O meu pai, ele era alcoólatra e tivemos vários problemas financeiros, de saúde dele, que infelizmente depois inclusive ele faleceu, e foi tudo nesse momento, assim. Então acho que esses desafios todo mundo passa, né? Cada um tem os seus, mas esse foi um desafio muito grande para mim e para minha família. Então, focar em uma adolescente que queria ir para o exterior naquele momento, sem um apoio de alguém que conhecesse os processos e que me pegasse pela mão, não existia, né? Então, eu realmente fui batendo cabeça. Então, bati cabeça de escolher uma profissão que era, voltando ao assunto, né, para eu não sair muito dos trilhos, que era a hotelaria, que sim, me proporcionou contato com outras culturas, mas de uma forma que não era exatamente a que eu queria. Mas assim, por meio da hotelaria ainda eu pude fazer uma coisa que foi bacana para mim, que foi descobrir que existia um intercâmbio, que foi o meu intercâmbio que eu fiz em 2001, que é o intercâmbio da Disney. Então, sim, dei o meu primeiro passo em desbravar o mundo, indo para os Estados Unidos. Essa experiência do intercâmbio na Disney, ela quase não aconteceu, na verdade, por fatores que me competiam e fatores que não me competiam. Na verdade, esse intercâmbio, naquela época, ele era feito por uma pessoa que era um ex-aluno do programa, um brasileiro que tinha feito parte do programa. Ele divulgava, ia em umas faculdades divulgar, mas na minha faculdade não tinha divulgação. E aí eu fiquei sabendo que existia, eu fiquei indo atrás e descobri que quando o programa era divulgado, era por meio de um cartaz na faculdade concorrente. Então, beleza, eu fiquei atenta para essa informação. Só que depois eu fiquei esperando e um belo dia, meu amigo chega e fala assim: ontem eu fui na seleção da Disney. E aí meu mundo caiu, porque tipo, a seleção tinha acabado de acontecer, tinha fechado, e eu falei, putz, não vou. Eu fiquei muito chateada, muito brava, né? Fiquei comigo mesma, de tipo, eu não fui, eu queria fazer aquilo, mas eu não me planejei o suficiente, não consegui ir atrás da informação, né? E aí falei, bom, passou, esse ano eu não vou poder fazer. Depois aconteceu o atentado de 11 de setembro, né? Daquele ataque das Torres Gêmeas. E aí o programa naquele ano não aconteceu, ele foi suspenso. Então, por mais que eu tivesse participado da seleção, eu não iria de qualquer maneira naquele ano. E é esse sentimento que as oportunidades tinham acabado para mim, que o intercâmbio ia acabar para mim, que o exterior ia acabar para mim, ele me dominou de uma forma que eu fiquei muito mal durante um bom tempo. Porque esse intercâmbio, na verdade, era o único que eu podia fazer e era o único que eu conhecia naquele momento, que ia ser a minha única chance. E hoje eu sei que isso não é verdade, né? Então eu vejo algumas pessoas me procuram falando, essa é a minha única chance, e eu tranquilizo elas, não é a sua única chance. No ano seguinte, as coisas melhoraram lá nos Estados Unidos, ficou tudo mais estável, e a Disney decidiu abrir novamente o programa, e eu fiquei sabendo, eu fui lá na outra faculdade, fiz todo o processo, e eu tinha, assim, tudo que eles falavam do processo: olha,
vocês vão precisar tirar o passaporte daqui a um mês. Eu ia lá e tirava no dia mesmo. Então eu estava fazendo tudo para ir e eu tinha muita vontade de ir e ainda bem que eu consegui. Fico feliz de ter conseguido e realmente essa experiência foi muito importante porque foi um mergulho numa outra cultura, numa outra situação. Foi sim a confirmação de que realmente aquilo era uma coisa importante para mim, né? E a sensação é de que eu não queria sair daquilo, eu não queria voltar, na verdade. Eu cheguei a pesquisar, nessa época foi minha primeira pesquisa de universidades, transferência, como que eu fazia para transferir meu curso. Já comecei ali. Eu voltei para continuar meu curso superior, né, que eu tinha que terminar, porque esse era um intercâmbio que fazia durante a faculdade. Não, quando eu voltei eu não comecei a trabalhar com intercâmbio direto, não. Primeiro porque naquela época eu não conhecia ainda o meu propósito, né? O intercâmbio foi um começo, foi um despertar para esse propósito, mas eu não sabia que era possível trabalhar com isso. Eu fui trabalhar na minha área, né? Concluí minha graduação, fui trabalhar na minha área de hotelaria, trabalhei em redes de restaurante, com a gestão dessas redes. E aos poucos eu fui descobrindo que era a profissão errada, né? Apesar de ter aprendido muito sobre excelência, sobre atendimento ao consumidor, sobre gestão de processos, que me ajuda até hoje no meu trabalho, eu digo que foi a profissão errada porque ela não me trazia esse senso de conexão, de propósito que eu tenho hoje. Depois de 10 anos, mais ou menos, na área de hotelaria, eu senti uma necessidade de mudar a minha carreira, né? De dar uma transformada no que eu fazia. Eu não sabia exatamente o que. Eu fui estudar novamente, voltei, né, para a faculdade, fiz uma pós-graduação. Então, é por isso também que eu acredito muito que o estudo transforma os nossos momentos, né? Então, isso aí é uma coisa que eu vivi, eu estudei para me reavaliar e mudar uma coisa que talvez não estivesse indo para o caminho que eu queria. E aí, por uma identificação, né, com a instituição, que era uma instituição onde eu tinha estudado, eu fui para um processo de trainee e ingressei nessa instituição de ensino. Eu comecei nesse processo de trainee, passei por algumas oportunidades lá e surgiu uma vaga no escritório de intercâmbio. E como eu já tinha tido a oportunidade de intercâmbio, né, eu pensei que fazia sentido, mas eu não me achava a pessoa certa para aquela vaga. Achava que eu não estava talvez com inglês tão fluente, que, enfim, né, às vezes a gente se questiona, mas mesmo assim eu me candidatei. Fui bem no processo, passei, e nesse trabalho eu comecei uma verdadeira descoberta de oportunidades, eu comecei a estudar os sistemas de ensino de outros países, né? Porque nesse trabalho de intercâmbio eu rapidamente comecei a coordenar as atividades do departamento e então eu comecei a estudar sistemas de ensino para a gente fazer os acordos de intercâmbio. Então entender quais são os requisitos, como é a admissão, são os cursos, todas as minúcias de cada processo dos países com quem a universidade tinha parceria. Esses intercâmbios, quando a gente fala de intercâmbios universitários, são intercâmbios onde a pessoa vai fazer uma parte da graduação ou uma parte da pós-graduação. E aí também lá eu tive a oportunidade de participar de um projeto, de uma iniciativa do Departamento de Estado americano, em parceria com essa universidade, e recebi um treinamento sobre todo o sistema universitário americano, que é um dos mais complexos do mundo. Ele é super competitivo, detalhado, então eu passei por um treinamento de entender todo esse sistema, treinamentos presenciais, né? Eu fui agora perdi a conta de quantas vezes eu fui para o exterior para treinamentos e visitas de universidades, mas para o treinamento específico do Departamento de Estado americano eu fui 2 vezes, né? 2 vezes para Washington.
e uma vez para o Kentucky, outra vez para o Arizona, para fazer o treinamento dentro de universidades, então na University of Kentucky e na Arizona State University. Então essa experiência de você estar lá dentro da universidade, vivenciando todo o processo de admissão, né? Então a gente acompanhava a pessoa que lê os applications. Então você tá desse outro lado e descobrir o que a pessoa está valorizando num application, seja de pós-graduação, de graduação, isso me deu uma compreensão enorme, assim, uma compreensão muito profunda do que uma universidade quer na hora de admitir um estudante internacional. É isso, eu tenho a visão estratégica da pessoa que admite, mas além disso, eu também estudo muito. Eu estudava quando eu estava na universidade para fazer os acordos de parceria, isso é uma coisa que eu continuo até hoje. Esses processos, eles são vivos, né? Eles se baseiam em legislação internacional, eles se baseiam em processos aqui brasileiros, por exemplo, de revalidação e reconhecimento de diploma, processos de escrita das cartas de admissão ou dos essays. Então, eu também estudo muito línguas estrangeiras para entender como que você faz para se comunicar do seu ponto de vista de estudante e se fazer um candidato ideal para aquela universidade, se ela for acrescentar uma coisa para você. E não só a universidade, né? Nesse meu processo de estudar, de participar de grupos internacionais e eventos, eu vejo alguns profissionais, como eu estava lá atrás, né? Eu estava descontente, eu queria uma mudança, eu queria estudar, mas eu não conseguia essa conexão internacional. E hoje eu descobri, né? Eu participo de muitos grupos e eventos, congressos internacionais que têm também cursos. E eu sei que profissionais que estão mais ligados com o dia a dia do trabalho podem fazer cursos também, né? Podem estudar também, sem que eles precisem, de repente, dedicar 1, 2, 4 anos para fazer um curso completo. É bacana você perguntar isso porque eu não fiz nenhum curso acadêmico no exterior, eu fiz os cursos de capacitação profissional, participo de associações profissionais que têm congressos, então estou sempre me atualizando lá no exterior, aqui no Brasil, né, visitando as faculdades, mas fato é que realmente para exercer essa profissão, o que eu fiz foi usar dessa experiência, desse meu conhecimento de bastidor, para poder ajudar os meus clientes, né? Então, o resultado dos meus clientes fala muito mais sobre como eu uso dessa experiência que eu tenho do que eu ter um curso acadêmico nessa área ou não. E até porque essa área ela é tão complexa que não existe um curso de ensino superior, uma graduação ou uma pós-graduação específica nisso. Então é isso, assim, os resultados dos meus clientes hoje, eles são significativos, né? Eu tenho clientes que estão na Europa, na França, na Itália, tenho clientes que estão nos Estados Unidos, em várias faculdades pelo país todo. E isso faz com que eu tenha o resultado do processo. Eu desconstruí o processo que eu conheci in loco para poder trazer táticas, estratégias e realmente um método para a pessoa passar por esse processo de candidatura. Bom, tenho alunos nas universidades estaduais que são mais fortes nos estados que eles estão, né? Então, por exemplo, University of Nebraska, University of Minnesota, inclusive um aluno com uma bolsa excelente num curso super competitivo. Tem alunos em universidades especializadas como Embry-Riddle Aeronautical University. Então você vê que assim, cada aluno está numa universidade que tem super a ver com o perfil deles, né? Além disso, tem alunos que estão em colleges menores, especializados. Por exemplo, Santa Monica Community College, que é especializado em cinema. Tem alunos que estão na Europa em universidades de excelência, como a Universidade de Padova, Universidade de Champagne-Ardenne, com bolsa do governo francês, Universidade de Bolonha, que é outra excelente universidade italiana. E tem alunos que estão aplicando, por exemplo, para programas de MBA. E
alunos que estão aplicando para um mestrado incrível, que é um mestrado em mais de 4 países e 4 universidades, que é o mestrado Erasmus. Então, é bastante significativo, né, o que esses alunos estão buscando de transformação pessoal e onde eles estão estudando. Essas universidades, Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, elas são excelentes universidades, de fato. Eu não mencionei elas porque hoje eu não tenho nenhum aluno estudando nessas universidades. Elas representam uma pequena parcela de universidades altamente seletivas e que você tem que casar muito bem o perfil do aluno que vai estudar um programa acadêmico lá com o perfil da universidade. Né? O aluno ele tem que ter uma representatividade dessa alta seletividade. Apesar de não ter alunos de programas acadêmicos nesse momento, como graduação e pós, tenho alunos que estão fazendo programas de extensão universitária, que são programas que são possíveis para vários tipos de perfil, né? São disponíveis mesmo nessas universidades que todo mundo acha que é mega, ultra difícil de entrar. É que não é isso, é que as pessoas estão mirando no motivo errado pelo qual elas estão aplicando para essas universidades seletivas. O motivo certo para você aplicar para uma universidade dessa é você ter demonstrado ao longo da sua vida acadêmica pregressa um alto nível de excelência e liderança nas atividades que você faz. Principalmente nessas específicas que nós estamos falando. Mas cada universidade no mundo, essas e todas as outras, tem um requisito de admissão diferente. Então não é impossível se alguém falar assim: para as universidades do país X você entra sim, para as universidades do país Y você entra sim. A pessoa que está falando isso, ela desconhece os processos de admissão. Bom, primeiro que eu acho que uma coisa não compete com a outra. Você pode estudar fora e no Brasil. E eu acho que você estuda fora, você ganha domínio de um outro idioma. Você consegue uma rede de contatos muito maior. Você passa a compreender o seu campo de trabalho de uma forma muito mais ampla. Você compreende a si mesmo, porque você passa por situações que você não passaria estando em casa. Né? Então isso te tira da sua zona de conforto. Além disso, você passa a compreender melhor o Brasil, porque você consegue olhar de fora. E quando você volta, você é uma pessoa muito mais valiosa, um profissional muito mais valioso. Então eu acho que esses são alguns dos motivos, e se a gente fosse conversar eu ia ficar aqui horas e horas falando, de que você se torna uma pessoa que tem uma compreensão muito mais ampla de cultura, de riqueza cultural, de você, então, se tornar uma pessoa melhor, mais completa. Eu acho que é isso, sabe? A gente podia ficar aqui horas e horas. Eu tenho uma lista. Quer que eu pegue? Não? Eu acredito que sim. Eu acredito que é para qualquer um. Mas no seguinte sentido... não é para quem está passando na rua hoje e decidir, vou estudar no exterior, não é isso. É para qualquer um que queira se preparar para isso, que queira se compreender, conhecer, entender melhor, pesquisar, ir atrás de informações concretas, objetivas de quem sabe o que está falando, para aí sim encontrar o curso ideal, fazer a candidatura. E aí a pessoa ir para o curso certo para ela. Então é isso que eu falo, é para todo mundo sim, mas tem que ter o momento ideal, a pessoa tem que estar preparada e tem que estar respaldada, porque o planejamento ele é amplo, né? A pessoa tem que se preparar academicamente, financeiramente, emocionalmente. Então é importante ter uma coisa que eu não tinha e que eu pretendo ser para os meus alunos, né? Eu tento ser a pessoa que tá no corner deles, sabe? Eu quero ser a pessoa corner do box, né? O treinador que fica ali, olha, ataca por aqui, vai por aqui, usa essa estratégia, porque é isso que às vezes faltou para mim, para que eu chegasse mais rápido onde eu cheguei, né? E hoje eu vejo que se tivesse alguém que soubesse o que eu sei,
eu ia chegar muito mais rápido. Então eu sou isso para os meus alunos, eu fico muito feliz quando eles me mandam convite da formatura, convite de casamento, sabe, foto na universidade, é isso que eu fico feliz por eles. O que mais me realiza é receber uma mensagem no WhatsApp com eles falando assim: Marina, chegou minha carta de admissão, Marina, entrei. Isso aí sabe, Marina, tirei a nota que eu precisava. Ou então, quando eles postam uma fotinho lá no Instagram que eles estão com a família se despedindo no aeroporto. Acho que esses momentos ficam marcados assim na minha memória. Na verdade, assim, quando cai a ficha, para mim e para eles, de que o nosso trabalho foi feito, é quando eles me mandam uma mensagem no WhatsApp: Marina, chegou minha carta de admissão, fui aceita. É quando, sabe, é quando eu falo, não, realmente, dever cumprido. Transformação completa. Transformação completa. Isso aí.